Olá pessoal, como tudo na vida é regido por política, o poder do mundo, a dominância, tudo está ligado à política. Então é interessante a gente entender um pouco os lados para que a gente compreenda que se quem a gente defende está do nosso lado, luta por nossos interesses. Tradicionalmente, direita defende rico, esquerda defende pobre. Mas por que isso? É porque direita defende que você use suas habilidades e use dos seus métodos para conquistar o seu espaço. Enquanto que a esquerda compreende que você pode não ter a mesma oportunidade do outro e nisso você vai levar desvantagem numa competição com alguém que já iniciou a disputa com um certo nível de vantagem. Então, do ponto de vista humanístico, a esquerda tem esse viés de vantagem, porque ela entende que nem todos são autossuficientes e precisam de apoio, de ajuda. Enquanto a direita tem um viés mais insensível de dar vida ao tema Deus, cada um por si, Deus por todos. Que aparentemente parece uma coisa boa, mas que na verdade esse viés simplesmente está dizendo, olha, cada um a sua própria sorte. E temos no Brasil Lula, Bolsonaro. Lula já inventaram muita mentira dele antes dele conseguir entrar, antes dele conseguir ser presidente. Tenta desde 89. Então perdeu 3 eleições seguidas. E aí quando entrou em 2003, foi completamente diferente do que diziam. Era o comunismo, era algo que ia piorar a vida do povo. E aí de repente o povo conheceu um político com mais intimidade com os pobres, de maneira a criar situações que facilitassem a vida, visse o pobre encontrar luz no fim do túnel, soluções para seus problemas, realização para os pequenos sonhos, porque uma pessoa que tem as coisas sonha em ter aquelas coisas em dobro. Quem tem uma bicicleta sonha em ter um carro, uma moto. Mas uma pessoa miserável que passa fome, ela não sonha em nada a mais do que comer, porque essas coisas são vitais. A partir dela é que a gente realiza e luta por outros sonhos. Aliás, quem não tem condição de comer o que precisa, tem condição de sonhar com alguma coisa material? Então esse cara proporcionou, criou políticas que facilitou a vida dos mais pobres. E então para sair do poder foi necessário inventar muita mentira. Alguns erros eles fizeram, porque ninguém é perfeito. E com isso foi preciso apelar para desmoralizar a política. E como fruto dessa desmoralização, surgiu um tal de Bolsonaro. Esse sim trouxe um viés mais radical para a coisa, representando a extrema direita. E governou o primeiro mandato, já há quase 4 anos, tentando a reeleição, mas com empatia inferior ao candidato em que discriminam, que chamam de ladrão. Então a gente vê pobres mal induzidos a votar no cara que é o candidato dos ricos. Porque a esquerda, tradicionalmente, ela tem políticas para pobre. É perfeito? Não. O assistencialismo pode perpetuar a pobreza? Pode. Mas ninguém é pobre por opção. Ninguém é pobre porque quer. As pessoas são pobres porque não conseguem ser mais do que aquilo. Então o assistencialismo não é a culpa de ser pobre. O assistencialismo é um remédio. Por se notar que aquela pessoa não consegue passar da pobreza, não consegue evoluir.
Então, já que ela não consegue méritos próprios para subir, então vamos ajudar essa visão de governo. Então, por isso que se diz que é de extrema ingenuidade um rico, um pobre de direita. Tem ricos de esquerda? Tem, mas é uma questão de coração. Aquelas pessoas com estilo hospitaleiro, aquelas pessoas que se emocionam quando vê alguém fazendo uma caridade, ajudando um pobre coitado. Esse é o coração de esquerda, essa mentalidade. Porque direita entende que se você não tem nada, é porque não trabalha, porque é vagabundo. Então, se você tem uma extremamente de direita, alguém que tem as coisas, olha para quem não tem e fala assim: trabalhe como eu que você chega lá. Então não há uma humildade para dizer assim: bom, eu posso ter tido uma habilidade que o outro ali pode não ter, e aí ele pode não conseguir chegar onde eu cheguei. Essa é uma humildade de reconhecer. Servir a quem precisa é uma maneira de agradecer a capacidade que a gente pode ter e que nem todo ser humano pode ter. Mas que necessidades básicas todo mundo precisa. Que tenha capacidade ou não, todo mundo precisa comer. Todo mundo tem seus mínimos sonhos que desejam realizar. Então a esquerda tem esse viés. Então pobre, você se sente pobre, tem que trabalhar, é trabalhador, tem que trabalhar para comer, para comprar o que sonha. Seja de esquerda. Não seja extremista. Porque o extremismo costuma ver as coisas apenas de um ângulo só. Misture. Seja um centro-esquerda com ideias interessantes do lado capitalista, mas sem esquecer um pouco do socialismo, porque não se trata de igualar rico com pobre. Rico tem que ser rico mesmo. É uma conquista. Ninguém é rico à toa, ninguém é rico sendo burro, ingênuo. Mas o pobre precisa de apoio. Ninguém é pobre por opção. Então, por isso a esquerda ganha. A esquerda tem vantagem. E num país pobre, que tem maioria de pobres como é o Brasil, não é de se duvidar, não é de se estranhar, porque a esquerda acaba tendo uma maioria, principalmente em regiões pobres, em pessoas mais pobres, menos estudadas. Não é que é culpa deles, mas é que eles acabam tendo essa recompensa porque é o lado que mais olha para os pobres, e os pobres entendem isso, porque a política não se resume só a um período de campanha, se resume a um tempo generalizado por todo um período, e as pessoas notam o lado que defende pobre, o lado que defende rico. Então, estamos com Lula para presidente no dia 30 de outubro.